delegando as funções. Isso aí, maravilha. Seja bem-vindo, Alex. Nós já iremos iniciar, mais 2 minutinhos a gente já começa, e o pessoal está aquecendo aqui, falando sobre produtividade, quais são as maiores dificuldades. Ângelo falou sobre como gerir aí essa produtividade nesse dia tão corrido que nós temos aí, muitas vezes a gente não consegue realmente dar conta. Quer compartilhar algo antes da gente realmente iniciar? Ok. Então vamos lá, pessoal. Para honrar vocês que já chegaram no horário certo, a gente vai realmente iniciar aqui a nossa apresentação. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui nessa noite, que nós iremos falar fortemente sobre produtividade, gestão das emoções. Nós estamos aí essa semana inteira falando sobre essa produtividade. Por que a gente não consegue, nos dias de hoje, realmente manter o foco no que precisa ser feito? E nós que estamos aqui, eu acredito fortemente que todos nós estamos engajados realmente num processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de estar realmente se atentando aos pilares da nossa vida, a ter uma vida plena. Então, parabéns para cada um que está aqui. A gente já sabe que nós somos diferenciados, que nós já não estamos mais aí na massa. Mas aí, com esse caminhar, esses primeiros passos, nós nos deparamos com esse grande obstáculo, que é a questão da produtividade. Como realmente ser produtivo, como conseguir gerir aí essa quantidade de tarefas, como Flávia falou anteriormente. E nós iremos ver o que isso tem ligação com as nossas emoções. O que nós trazemos aí de crenças, de credos, né, que muitas pessoas falam dessa maneira, lá na infância, o que nos foi ensinado e que até hoje a gente replica aí na nossa vivência, no nosso trabalho, nos nossos projetos. Então, eu convido vocês a realmente abrir o coração e trazer clareza nesse momento, que nós iremos passar por alguns slides aqui, algumas estratégias que já são utilizadas, são testadas, para que vocês possam ver se faz sentido na sua vida, nesse momento, qual dessas estratégias. E quando a gente fala, gente, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de fazer alguma pergunta, só falar que a gente para aqui. Então, aqui eu começo me apresentando. Meu nome é Liz Lorena Oliveira, eu sou terapeuta, tenho 2 filhos, casada, uma rotina aí totalmente sobrecarregada no passado. Hoje eu estou gerindo essas tarefas, essa produtividade, buscando a cada dia otimizar esse tempo. E como Flávia falou anteriormente, né, gente? É um grande desafio, mas é possível. É possível porque quando você se atenta a isso, você busca conhecimento e busca aplicar as estratégias, você consegue realmente um tempo maior para fazer a execução realmente dessas tarefas. E eu gostaria de apresentar para vocês, esse aqui é o meu livro, que eu lancei no ano passado, Antídoto do Medo. Aqui eu conto a minha história, como que foi todo esse processo do autoconhecimento, como que eu consegui realmente me encontrar como ser humano. É um livro de autoconhecimento, de realmente ativação, e contempla todos os pilares da vida. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, fala comigo aí depois, no direct ou nas mensagens. Então, eu escrevi esse livro no sentido de realmente curar uma dor que foi curada, está sendo curada, né, gente? Aí nós estamos no processo. E nós estamos aqui para quê? Para auxiliar vocês que têm, por exemplo, algum bloqueio, os vícios emocionais, que muitas vezes a gente não consegue realmente gerir, não consegue realmente se livrar desses entraves, desses problemas que acabam nos sabotando nos nossos projetos, na confecção aí de produtividade realmente, né, do intelectual em várias áreas da vida. Então, a gente acaba se sabotando por conta desses bloqueios emocionais, dessas crenças que trazemos aí desde a nossa infância. Aqui tem uma frase que para mim é muito forte, que realmente foi algo que foi transformador: liberte-se dos seus medos, pois ninguém pode dominar nada sentindo medo de tudo. Então, nós já iniciamos aqui, então, essa apresentação
falando sobre a questão da produtividade, libertar dos medos, das limitações. E você pode me perguntar, mas o que que isso tem a ver com a minha produtividade? Tudo a ver, gente. Tudo a ver, porque durante essa apresentação aqui, eu irei passar por alguns momentos da nossa vida que vocês vão conseguir mapear o que está te impedindo hoje de realmente dar o próximo passo, de realmente fazer acontecer. Então, nós iremos iniciar para que haja realmente essa produtividade, para que eu consiga realmente focar no que precisa ser feito. Eu preciso, em primeiro lugar, ter um horário de trabalho e cumprir. Então, antes de ter esse horário, eu preciso ter um objetivo claro. Qual que é a minha meta? A minha meta de vida, o meu objetivo de vida é diferente do de Ângelo, do de Flávia, do de Rogério, do de Alex. Com certeza, cada um de nós temos as nossas demandas. Muitas vezes eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma profissional que trabalha aí 10 horas por dia, eu tenho que dar assistência para minha família. Já o Rogério, por exemplo, pode não ter filhos, não ser casado, né? Só um exemplo. Então, as metas e as prioridades dele são bem diferentes das minhas. Então, nesse momento, eu te peço para realmente elencar quais são as áreas da sua vida que hoje mais precisa de atenção, mais precisa de energia sua, de realmente de um investimento. Porque não adianta nada. A gente está falando aqui de produtividade. E aí o nosso pensamento imediatamente vai no trabalho, vai no intelectual, no crescimento, nos projetos. Mas para ser produtivo, eu preciso ter uma vida plena. Eu preciso contemplar a minha família. A família ela é a base. E durante quase 19 anos da minha vida, eu fui alguém que era altamente produtiva, 12, 13 horas de trabalho, mas que eu não tinha acesso aos meus filhos. Eu saía pela manhã, eles estavam dormindo, eu voltava à noite, eles estavam dormindo. Isso é produtividade, gente? Então, nesse primeiro momento, para a gente iniciar realmente falando sobre isso e trazendo essa clareza, nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. Qual que é meu objetivo de vida? O que eu quero para mim? Qual que é a minha meta inicial? O que é mais importante na minha vida? O que eu vou dar prioridade? E aí sim, a partir daí, a gente constrói uma lista de tarefas a ser seguida a partir das nossas prioridades. E quando a gente fala nesse primeiro slide, tem um horário de trabalho e cumpra. É nesse momento que você vai contemplar os seus pilares. Olha, eu tenho um Deus todo-poderoso que eu preciso dar atenção. E eu era essa pessoa que eu não tinha tempo. Não tinha tempo de forma alguma, né, gente? Era 13 horas de trabalho por dia. E aí eu tenho um Deus todo-poderoso que eu preciso me conectar a Ele. Eu preciso ter tempo para isso. Eu tenho a minha saúde, eu preciso ter tempo para isso. E nós vamos aprofundar um pouco mais lá para frente. Eu tenho a minha família, eu preciso priorizar na minha agenda isso aí. E eu preciso ter tempo para mim descansar, para me conectar comigo mesmo, para me conhecer as minhas emoções. Então, tudo isso precisa estar na sua lista. E como eu falei anteriormente, cuidado, não caia na armadilha de se contemplar apenas com trabalho, estudo, projetos e deixar para trás tudo o que é mais importante. E aí tenha um trabalho, um horário de trabalho e cumpra. Aí a gente vem com outro conceito aí. Crie um local de trabalho tranquilo e sem distração. Então, se eu preciso me dedicar, contemplei minhas áreas da vida, tudo certo. Agora é a hora do meu trabalho, de fazer os meus projetos. Então, que tenha sabedoria a partir de hoje. Que esse local seja um local blindado de distrações. E aí você pode falar assim, muito fácil falar, mas como que eu vou conseguir isso? Comece a adaptar. Comece a pesquisar, comece a buscar a sua realidade, adaptar a sua realidade. Olha, eu preciso de uma sala menos tumultuada, com menos barulho. Por exemplo, um projeto que eu demandaria aí 3, 4 horas para fazer, se eu tiver esse ambiente, se eu conseguir realmente proporcionar para mim esse ambiente, eu vou conseguir reduzir essas 4 horas para 2 horas e meia, para 2 horas. E olha quanto tempo você ganhou com isso. Então, nesse momento de gerenciamento, nós precisamos nos atentar a isso. Porque nós estamos lutando por minutos a mais aí.
para realmente se tornar alguém produtivo. São esses minutos desse projeto, essas horas que eu vou ganhar aí, é que eu vou dedicar à minha saúde, que eu vou dedicar a ficar mais tempo com os meus filhos, que eu vou dedicar ao meu descanso. Então, pense nisso. O que é um local de trabalho sem distração? São conversas paralelas, muitas vezes. Muitas vezes eu me perco. Quantas vezes na minha vida eu começava a fazer um projeto, chegava alguém, falava algo, eu distraía. E até que eu voltasse a concentrar novamente, meu Deus, horas já tinham sido perdidas. Outra distração que está tirando o nosso foco, muitas vezes, as mídias sociais. E aí, o que acontece, gente? Nós nos perdemos no sentido de, não, mas eu estou no autodesenvolvimento aqui, eu vou olhar esse grupo aqui, essas mensagens, eu vou olhar o Instagram, olha quanta publicação nova e tudo. Maravilha! Mas você precisa ter um tempo para isso. Você precisa, nós vamos ver lá mais na frente, fala sobre limites. Cuidado com as distrações. Quando você se propor a fazer algo que vai te trazer um resultado realmente, você precisa desligar as distrações. Comece a treinar hoje. Eu sei que é difícil. E ainda mais, quem trabalha home office, né, Flávia? Quem está aí trabalhando em casa com todas as distrações. Mas comece a estabelecer limites, horários, para que aqueles horários você possa dar um super foco aí e realmente ganhar ainda mais tempo na realização das tarefas. E aí vem depois, gente, estabeleça metas diárias e priorize. Outro entrave que existe muito nisso aí, que eu várias vezes caí nisso também, eu fazia uma lista de tarefa enorme, 20 itens para ser feito. E aí, quando eu percebia, Flávia falou assim, home office, conciliar tudo não é fácil, com certeza. E aí, quando eu vi aquela lista enorme que eu fazia, eu não tinha uma meta, assim, exatamente. Tinha coisas que eu poderia fazer semana depois, 3 dias depois, mas eu colocava tudo ali. E o que a nossa mente faz conosco nesse momento? É claro, né, gente? A mente só quer fazer o que é mais fácil. Eu olhava ali, meu cérebro falava, bom, você vai fazer essa, que é a mais fácil. Essa não era a prioridade do dia. Ela poderia ser feita 2 dias depois, ou uma semana depois. Não me traria prejuízo. E aí, quando chegava realmente nas tarefas mais importantes, na criação de projetos, execução realmente, eu não tinha mais energia. E o dia já tinha passado, eu já tinha me perdido nas distrações, e isso ia ficando para depois. Muita coisa que era urgente, que era necessário ser feita, não eram feitas. E aí eu perdia prazo e virava aquela confusão. Então hoje eu convido vocês a priorizar da lista de tarefa que precisa ser feita. O que é prioridade para você? O que você precisa fazer hoje? O que realmente, dos 20 itens que você listou lá, 20, 30, um planejamento que seja feito aí, o que você pode fazer hoje que vai trazer grande resultado na sua vida? Comece por ele. E geralmente ele é o mais difícil, gente. Então vamos lá, coloca a mão na massa, começa pelo que realmente é importante. E aí os demais, você gasta menos energia. Muitas tarefas que estão na sua lista hoje podem ser delegadas. Podem ser negociadas com as pessoas que estão em volta de você. Muitas vezes são seus familiares, outros são seus subordinados. Você pode treinar uma pessoa para fazer aquilo para você. Comece a liberar. Se você trazer tudo para você, você não vai conseguir realmente ser produtivo. Na produtividade, você precisa delegar para que outras pessoas possam realmente chegar ali junto e te ajudar, carregar aquelas tarefas, te ajudar na execução das tarefas. E aí eu coloquei metas diárias e priorize. Gente, tenha paciência com você, se ame, comece realmente a olhar para si e falar assim, eu sou um ser humano, eu não dou conta de tudo isso aqui. Então, eu irei fazer o que precisa ser feito, mas se não conseguir, se não der conta, eu faço amanhã. Mas sempre assim, priorize as tarefas mais fáceis, mais importantes e que trarão realmente resultado na sua vida. Aqui é outro ponto que que precisa ser bem claro na nossa vida. O limite, claro, entre trabalho e lazer. E o que acontece? Muitas vezes a gente se perde aí nas distrações, fica horas para fazer o que precisa ser feito e não consegue cumprir as tarefas. Aí eu entro no meu horário de descanso. Eu entro no meu horário
de lazer, no meu horário de cuidar da minha saúde realmente, de ficar com os meus filhos, do meu cônjuge. Então, são essas coisas que a gente acha que pode negociar. E o trabalho, ele segue como mais importante na nossa vida. Só um minutinho, tem uma pessoa aqui que eu vou admitir. Seja bem-vinda. E o trabalho, ele começa a ser o quê, gente? Como o mais importante, os projetos, eu tenho prazo, eu preciso muito fazer isso. Então, todo o restante acaba sendo negligenciado. Então, eu convido vocês hoje a ter paciência, a realmente se policiar nesse assunto de não negociar a questão do lazer, a sua família, a sua saúde. Eles são prioridade aí realmente na sua vida. Seja bem-vinda, querida. E todos que estão aí, gente. Quem quiser participar, falar alguma coisa, manda aí no chat ou levanta a mão aí, abre o microfone e fala, que vai ser um prazer ouvir de vocês aí experiências, alguma coisa, alguma ferramenta que vocês já testaram que realmente faz sentido. E aqui uma outra estratégia que realmente faz todo sentido é praticar esporte, sono de qualidade e alimentação também. Eu conto isso para vocês de umas 2 semanas atrás, eu estava totalmente sobrecarregada e sem conseguir realmente produzir. E aí eu percebi o que me faltava. Muitas vezes não era foco, nem vontade de fazer, porque eu queria fazer acontecer, mas o que me faltava era realmente energia no corpo. Eu faltava fazer uma atividade física e, assim, eu estava tão corrida que eu deixei a atividade física para trás, dormia 4, 5 horas por noite e aí eu não conseguia realmente sair do lugar. Então, eu trago para vocês hoje, pare de cair nessa armadilha. Não negligencie a sua saúde. Não negocie o inegociável. O que precisa ser feito, estabeleça tempo, claro, e não abra mão. Muitas vezes são as suas distrações hoje que está fazendo com que você não consiga cuidar de você mesmo, que você não consiga fazer o que é mais importante, que vai trazer realmente produtividade na sua vida. E quando a gente fala de produtividade, nós não falamos só de fazer, nós falamos de realmente ter um corpo preparado e que tenha energia realmente de fazer acontecer. E antes de finalizar, gente, nós temos aqui, nós falamos de crença no início, né? Que algumas crenças que muitas vezes fazem com que você não tenha realmente uma atividade regular, que você não tenha realmente uma rotina produtiva. E não tenha essa questão da saúde plena aí também. São sabotadores aí das nossas crenças. A necessidade de aprovação. Você é aquela pessoa que muitos chegam até você e fazem todas as suas demandas ali, pede suas demandas, e você é alguém que não consegue dizer não. Gente, isso aí é um grande sabotador, é uma grande distração, porque você não vai realmente conseguir progredir, conseguir realmente produzir o que você precisa. Outro grande sabotador, todos nós sabemos, são as redes sociais. Nós até falamos anteriormente, mas assim, só para ficar bem claro, cuidado. Muitas pessoas aí, a gente sabe, né, gente? Tá aí nas redes sociais, só olhando isso, olhando aquilo, e nós que estamos aqui nessa aula, eu tenho certeza, somos diferenciados. Nós estamos aí no autoconhecimento, nós estamos buscando crescer ainda mais. Mas nós ainda caímos nessa armadilha de ficar horas olhando ali, eu estou aprendendo, eu ficava assim, 2, 3, 4 horas em lives, assistindo lives, 5 horas, várias lives seguidas, e ao final eu te pergunto, o que ficava realmente na minha mente? O que ficava realmente assim de aprendizado? E aí quando eu descobri, assiste uma live e coloca em prática. Vi um conteúdo, vai lá, consome aquele conteúdo, coloca em prática, transborda, ensina para alguém. Aí sim, você vai conseguir realmente reter aquele conhecimento. E na produtividade, eu falo aqui para vocês também sobre algumas ferramentas que fazem acelerar o seu processo. E nós temos vários aplicativos aí. Não sei se muitos aqui conhecem. Por exemplo, o Evernote. É um aplicativo que ele ainda é gratuito. Tem a versão paga também, né, gente? Mas tem o gratuito. Lá é como se fosse uma agenda.
E para mim foi libertador, porque eu gostava de anotar tudo, né? Todos os meus estudos no caderno, e depois para olhar, achar em qual página que tá, perdi o caderno. E lá não. Lá é tudo, fica tudo gravado, você vai abrindo as pastas e anotando todos os seus estudos, sua evolução, sua rotina do dia, algo interessante, importante que você precisa anotar. E aí depois você dá uma busca lá, coloca o nome, você consegue achar rapidamente as suas anotações, o que você fez ali. E eu vou compartilhar com vocês algo assim que para mim foi muito interessante. Não sei quem aí já escreveu o seu livro ou que vai escrever o livro. Vocês acreditam que muitos dos meus relatos, as histórias que eu contava, muita observação interessante. Na hora de escrever o meu livro, eu fui lá naquele Evernote, estava tudo digitado ali. E para mim eu ganhei um tempo assim, gente, assim, absurdo, de pegar várias anotações, várias vivências e realmente copiei e coloquei lá no livro. É claro, né, que veio aí a diagramação, toda uma correção, mas é algo que ganha realmente muito tempo. Essa questão dos aplicativos que está aí. E vários outros aplicativos também. Nós temos Google Agenda, eu não preciso ficar aí desesperada. Meu Deus, será que amanhã, o que eu tenho para fazer amanhã? O que eu tenho para fazer na semana que vem? Eu consigo organizar tudo isso, fora dos papéis, mas nesses aplicativos. E aí eu fiz a anotação no meu computador e saí de casa. Não tem problema. Eu consigo conectar através do celular. E ali eu tenho acesso no celular, onde tiver internet, eu acesso a minha conta e consigo realmente acessar as minhas informações. E aí, né, Flávia, que usa muito aí, tem o Google Docs, tem o Drive também, né, gente? Que a gente não precisa mais armazenar tudo no computador. Onde eu estiver, eu tenho acesso a todos os meus arquivos, tenho acesso a todos os meus materiais que eu utilizo. Então, comece hoje a buscar ferramentas que vai acelerar realmente o seu processo de desenvolvimento aí, de produtividade, vai fazer você ganhar muito mais tempo. E nós, mulheres, que somos dona de casa, muitas vezes aí precisamos acelerar várias coisas, os homens também podem aí ajudar as esposas. Comece a buscar como fazer mais rápido. E hoje na internet está tão fácil, né, gente? As pessoas dando dica de como organizar a casa mais rápido, de como fazer um alimento muito mais rápido. Busque isso, busque essa automação para a sua vida. Vai fazer toda a diferença. E aí vai sobrar tempo para que você possa realmente produzir, fazer acontecer e realizar aí seus objetivos mais ousados. E, gente, só mais uma pessoa entrando aqui. Seja bem-vinda, querida. Nós estamos aqui já quase na reta final aqui. Seja bem-vinda. Falando sobre produtividade, os aplicativos para acelerar realmente aí o tempo, para trazer mais condição de fazer acontecer. E nós que estamos também aí nesses estudos, gente, a gente recebeu essa orientação. Muitas tarefas nós podemos fazer em segundo plano, enquanto realiza algumas, por exemplo, eu justificava, eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, eu preciso estudar e tudo. Por que não fazer sua atividade física, fazer uma caminhada, ou muitas vezes um exercício que você faça mesmo pela internet, e ao mesmo tempo assistir uma aula, e estudar ali com o fone no ouvido, né? Então você consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. E aí não dá desculpa. E aí você vai ser altamente produtivo. Por quê, gente? Saúde é produtividade, manter sua saúde. Porque não adianta nada você ter toda uma rotina, todos os projetos a serem feitos, se você não cuida da sua saúde. E amanhã você acorda com aquela dor insuportável, uma dor de cabeça, e aí realmente mina totalmente sua produtividade. Você não consegue realizar nada durante aquele dia. E quem tem filho aí, na criação dos filhos? Muitas vezes você hoje ganhou tempo, né? Deixou lá eles nas redes sociais, que infelizmente essa geração tá vindo aí dessa maneira, gente. Nós, pai, muitas vezes a gente não tem aquela paciência, não tem o tempo, e acaba entregando para os nossos filhos as mídias sociais, para eles ficarem realmente com celulares, jogos, de forma não saudável. Que é claro que eles podem e devem ter acesso à tecnologia, mas tudo controlado, tudo de forma saudável. E quando isso acontece, e a gente acha que está ganhando tempo no futuro, nós construímos como se fosse um castelo sobre a areia. Isso vai trazer grande prejuízo. Então, cuidado hoje com o que você negligencia. Cuidado hoje com o que você negocia em prol da sua produtividade, da falsa produtividade,
que aí, junto com as distrações, acaba demandando todo o tempo que seria para ter uma vida plena, para fazer algo, que muitas vezes, no final, gente, gera uma certa frustração. E para finalizar aqui, eu trouxe uma reflexão. Mantenha-se ativado e comemore seus micro-resultados sempre. Então, como que eu vou ter motivação? Como que eu vou querer realmente ser produtiva? Qual que é meu alvo? O que que me move? O que que me faz realmente levantar todos os dias e querer fazer? Será que é por mim? Será que é pelo meu crescimento? Ou será que é pela minha família? O que que me move? Isso tem que estar muito claro em cada um de nós. Tem que estar claro para mim, para Flávia, Alex, Rogério, Tessiara, Eulene. Então, hoje, comece com essa reflexão. O que que te move? O que que te faz realmente querer fazer acontecer? É isso que vai te deixar na rota. É isso que vai fazer com que você acorde todos os dias para fazer. E a gente não acorda todo dia com vontade, com aquela animação, com a motivação, não. Mas é esse motivo de te deixar ativado que vai fazer você dar o próximo passo, que vai fazer você agir a partir do caos, das dificuldades, que vai fazer você agir apesar dos obstáculos. E a gente finaliza aí. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser compartilhar algo, gente, nós estamos aí. Alguma dúvida, alguma dificuldade, ferramentas para produtividade. Seja bem-vinda. Ferramentas para produtividade, gente. Quem tiver necessidade aí, pode me chamar no direct, ou quem já tiver o WhatsApp. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Quem tiver o WhatsApp, pode me chamar. Eu tenho algumas ferramentas que, se necessário, a gente compartilha. E se precisar também explicação, pode me chamar, que eu tenho prazer de compartilhar com vocês. E uma última ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu não sei se alguns aí já conhecem, mas é uma ferramenta muito eficaz. Vocês já conhecem aquela lista que a gente faz um dia anterior, aí faz uma lista de todo dia, às 6 da manhã eu vou estar exercitando, tal hora eu vou estar fazendo tal coisa, e assim por diante. E muitas vezes a gente chega ao final do dia e não consegue realmente cumprir. Então hoje eu te convido a fazer uma lista diferente. Acorde pela manhã, pegue um papel e uma caneta, ou mesmo no celular, e comece a fazer uma lista diferente. Acordei às 6, tal hora, fiz tal coisa. E aí vai listando o que você está fazendo, a sua rotina, sem mudar. E pasmem, quando eu fiz isso a primeira vez, eu assustei de ver quanto tempo eu perdia com algo que era totalmente improdutivo, com conversas improdutivas, com amizades que não me agregavam, com redes sociais, com distrações. E aí eu comecei a mapear e reduzir a partir daí. E fez todo sentido. Então, quem quiser, pode me chamar aí que eu compartilho com vocês. Gente, alguém quer falar algo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Podem ficar à vontade. Fernanda, Tessiária, Rogério, Flávia, Alex. Então, aqui, gente, a gente finaliza. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Alguma das estratégias que vocês ainda não aplicam, que vocês comecem realmente a colocar em prática e fazer acontecer aí, fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família e de uma geração que vem aí. E uma última frase do livro, que eu acho assim, bem impactante. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. E que medo é esse? Medo, muitas vezes, de abandonar suas crenças, sua arrogância. Muitas vezes, o nosso ego, deixar ele para trás. Esse é o medo de fazer diferente, de realmente testar e fazer acontecer. Então, assim, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Oi, Rogério. Para mim, isso aí foi muito bom. Para mim, tá tudo que falou aí, tô precisando fazer. Porque eu moro sozinho, eu sou bem preguiçoso. Então, eu preciso caminhar, mas conversar mais, eu falo muito pouco. Muita coisa eu preciso. Graças a Deus,
estou nesse grupo aí e vou aprender cada dia mais. Obrigado aí. Amém. Gratidão, Rogério. Gratidão, gente. Tenha uma excelente noite e vamos colocar em prática. Quem precisar pode me chamar que a gente compartilha aí. Agora vai embora, porra. Boa noite. Boa noite, foi muito bom. Gratidão. Gratidão, gente.